Olá, pessoal. Mais uma vez, bom dia. Estamos de volta aqui com mais uma atividade da nossa virada empresarial. A gente tem o prazer de receber novamente aqui conosco o pessoal da Lacerda Diniz e Sena, e hoje nas figuras de Rafael e Antônio, né? Rafael Lacerda e Antônio Pimentel, são as pessoas que vão falar conosco hoje. E antes de passar a bola para ver como eu estou fazendo sempre, eu vou falar um pouquinho de quem eles são. Ontem eu já falei um pouquinho sobre a descrição da Lacerda Diniz e Sena, né, que é um parceiro nosso aqui do projeto Levante Sul de Minas. A gente conta com essa parceria que está sendo tão bacana. Ontem eles falaram um pouquinho sobre a questão tributária, do que tem mudado, e hoje a proposta é entrar num assunto diferenciado, né, falar sobre planejamento patrimonial e recuperação judicial para as empresas. Tenho certeza que esse é um assunto que muita gente está precisando ouvir, né, e como eu sempre estou falando aqui, na verdade a gente tem uma gama de informação muito grande na internet, nas redes, mas a gente precisa de confiabilidade, né, a gente precisa de uma fonte mais segura, informações confiáveis para nos dar sustentação nas nossas decisões diante desse período que nós estamos vivendo, né? Então, antes de passar para eles, já queria deixar aqui meu agradecimento propriamente ao escritório, né, Lacerda Diniz e Sena, que nos disponibilizou essas pessoas para estar falando aqui, ao Rafael e ao Antônio, pelo tempo, né, pelo conhecimento que será nos transmitido, e eu vou falar um pouquinho deles agora, né? O Rafael Lacerda, ele é sócio fundador e diretor da Lacerda Diniz e Sena, advogados. Ele é responsável pela gestão administrativa, financeira e comercial do escritório. Ele é graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e é pós-graduado em Direito de Empresa pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. Possui MBAs em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e pela Ohio University, nos Estados Unidos. Atuação nas áreas de direito tributário, direito societário, fusões e aquisições e planejamento sucessório e patrimonial. Membro colaborador nomeado da Comissão de Sociedades de Advogados da OAB de Minas Gerais e conclusão do Programa de Desenvolvimento de Dirigentes, PDT, da Fundação Dom Cabral em 2016. O Antônio Geraldo Pimentel Filho, ele é graduado em Direito pela PUC Minas Gerais, pós-graduado em Gestão de Negócios pelo Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais, o IBMEC, curso intensivo em Recuperação Judicial de Empresas pelo Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER, LLM em Direito Corporativo pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, do IBMEC, e tem como área de atuação a recuperação judicial e falência. E ele atua na unidade de Belo Horizonte do escritório. Bom, gente, aqui a gente falou um pouquinho sobre eles, né? Eu tenho certeza que existem outras informações muito interessantes também a respeito, então fiquem à vontade para se expor também, falar um pouquinho de vocês no meio da apresentação. Acho que agora já falei demais, o pessoal está querendo ouvir vocês, vou passar a bola, fiquem à vontade e sucesso. Obrigado, Roger. Obrigado, Roger. Bom, gente, primeiramente, bom dia a todos. Eu queria agradecer aí a presença nesse projeto tão bacana que vocês estão fazendo aí no Sul de Minas, que é o Levante Sul de Minas. Nós estamos apoiando o projeto praticamente desde o início. Para a gente é um prazer, a gente é um escritório da capital mineira, mas estamos aí com uma filial em Pouso Alegre desde 2010. Então, nós temos 10 anos de história aí no Sul de Minas como filial. A minha atuação aí na região vem desde o ano de 2000, então tem 20 anos que eu atuo aí. Tem uma clientela muito grande e motivo de muito orgulho para nós da Lacerda aí nessa região. Tá? O tema de hoje que eu vou tratar, pessoal, é o tema do planejamento patrimonial e planejamento sucessório. Né? Eu vou tentar fazer um milagre de falar isso em 20 minutos, é um tempo muito curto. A ideia é dar uma pincelada básica, tá? Para realmente dar um norte para os empresários que estão nos ouvindo aí sobre essa situação. Né? O planejamento patrimonial e sucessório é uma realidade cada vez mais presente aí para o empresariado brasileiro, né? Já não é mais tabu as pessoas passarem a fazer um trabalho de planejamento em vida, e essa que é a nossa missão aqui agora, né? É dar uma pincelada nesse assunto. O escritório já atua em mais de 250 projetos no Brasil, mais de 80 deles foram na região sul do estado, tanto para empresários do setor de indústria, comércio, a cafeicultura, o agronegócio, então a gente atua aí para os mais diversos segmentos, tá?
Eu vou tentar disponibilizar, compartilhar aqui um PowerPoint com vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá, vocês estão vendo a minha tela, correto? Vamos lá, eu vou tentar ser breve, eu vou tentar falar o menos juridiquês possível para ficar um papo leve, agradável, tá? Mas eu não consigo fugir de alguns conceitos iniciais, tá, pessoal? Esse assunto do planejamento patrimonial sucessório, ele é um tema multidisciplinar. Então, eu vou ter que falar um pouco aqui de direito de família, direito de sucessão, direito tributário e direito societário. Então, eu quero passar alguns conceitos básicos para vocês, para a gente, pelo menos, fazer um alinhamento inicial aí do tema, tá? Em termos de direito de família, eu quero falar aí das formas de união que nós temos, né? Nós temos o casamento, que é a forma solene, a forma tradicional de união, que exige uma documentação registrada em cartório, né, para ser homologada e válida, tá? Nós temos aí a união estável, que hoje no nosso país é cada vez mais comum, né? Essa união estável, ela pode ser formalizada por um documento em cartório ou não. O ideal é que se faça isso, porque senão a gente deixa a relação no limbo. A união estável hoje é um ponto que nos preocupa muito em planejamentos familiares, porque é cada vez mais comum as pessoas viverem sobre o mesmo teto e terem essa união aí, e muitas vezes não saberem as consequências que essa união pode trazer, tá? E eu citei aqui o namoro, né? Parece estranho falar de namoro aqui, mas é porque hoje a gente tem o famoso contrato de namoro. É um documento que a gente faz toda semana no escritório, e qual que é a finalidade dele? É simplesmente mostrar que aquele casal está vivendo uma relação, mas que não há uma intenção de constituição de família. Então, o contrato de namoro, ele serve basicamente para mostrar que aquilo é um namoro e não uma união estável, ok? A questão de regime de bens. Eu vou ter que ser breve nos temas aqui por causa do tempo, tá? Então, não dá para aprofundar. Vai ser só uma noção muito rápida. Nós temos aí a comunhão universal de bens, né, que era o regime que existia até no início da década de 80 aí. Então, os meus pais, os avós de muitas pessoas que estão ouvindo, obrigatoriamente casavam na comunhão universal. Nós temos a separação total de bens convencional, que é o quê? Que é aquela que é acordada entre o casal, tá? Nós temos a separação total de bens obrigatória. Qual que é o caso mais presente nesse caso aí? São as pessoas acima de 70 anos. Então, as pessoas que querem constituir uma relação e um deles já tem mais de 70 anos, obrigatoriamente o regime de casamento vai ser a separação total. E nós temos a comunhão parcial de bens, que é hoje o regime mais adotado, tá? Importante falar que esses regimes eles servem tanto para casamento como para união estável, ok? Então, vamos lá, falando rapidamente aqui, pessoal. A questão de comunicabilidade de bens, né? Na comunhão universal, o patrimônio é único. O patrimônio do casal pertence a ambos, mesmo que tenha sido um patrimônio adquirido antes do casamento. Então, o que é do marido é da esposa, o que é do companheiro é da companheira, e vice-versa. Tá? Então, é um patrimônio único. A separação total de bens convencional, que é aquela que é acordada entre o casal, né? O que existe? O patrimônio que era de um deles antes do casamento continua pertencendo apenas àquele cônjuge. Então, se eu, Rafael, tinha 2 imóveis antes de me casar, aqueles imóveis são meus. Não vão ser partilhados em momento algum com a minha esposa em caso de um divórcio. O que ela tinha antes de casar comigo pertence a ela, tá? E, na verdade, na separação total de bens, desculpa, só complementando, todo o patrimônio é individual, nada se comunica, mesmo que é adquirido na constância da relação. Desculpa, gente. Na separação total de bens obrigatória, existe uma divergência aí, tá? Como eu falei, são daquelas pessoas, principalmente, que se casam após os 70 anos, tá? Então, o que era daquela pessoa antes de casar pertence a ela. Mas tem uma súmula do Supremo que fala o seguinte: o que é adquirido na constância da relação deve ser partilhado. Então, vocês percebem que há uma mistura aí entre a separação de bens e a comunhão parcial de bens, que é o próximo item que eu vou falar, tá? Na comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância da relação se comunicam. Então, ou seja, o que eu tinha antes de casar é meu, o que eu comprei na constância da relação com a minha esposa
passa a pertencer aos dois em caso de um divórcio. E a mesma coisa com o patrimônio dela. O que era dela continua em nome dela, o que ela comprou na constância do casamento, eu passo a ser meeiro disso. Tá? Vou falar um pouco aqui agora dos efeitos patrimoniais no divórcio e na morte, para a gente começar a falar de sucessão. Essa aqui é uma parte um pouco mais complexa, tá? Porque nós estamos falando de vários regimes de casamento e cada um deles vai ter uma consequência, mas é importante para a gente depois, quando a gente passar a falar de holding patrimonial, de sucessão, vocês entenderem um pouquinho. Então, vamos lá, gente. No caso de um divórcio, tá? Um casal que é casado em comunhão universal de bens, o patrimônio se divide em dois. Metade do patrimônio vai para A, metade vai para B. Não importa se esse patrimônio foi adquirido na constância do casamento ou da relação ou não, tá? Na separação convencional de bens, num divórcio, o que é de A continua com A, o que é de B continua com B. Não há nenhuma interseção de patrimônio aí. Os patrimônios não se misturam em caso de divórcio. Perfeito? Na separação legal de bens, repito, é aquela dos idosos, que tem aquela súmula do Supremo, e aqui começa uma 70 anos, casou com... Tá? E houve um divórcio depois de alguns anos de relacionamento. O patrimônio que essa senhora tinha no divórcio continua com ela. O patrimônio que esse senhor tinha continua com ele. Mas caso tenha ocorrido uma aquisição de patrimônio, quando eu falo patrimônio, pessoal, estou falando de imóvel, estou falando de veículo, estou falando de ações, estou falando de aplicações na bolsa, ou seja, estou falando de gado, tá? Eu estou falando de qualquer bem efetivamente de valor patrimonial. Ou seja, se houve algum patrimônio adquirido na constância desse relacionamento, eles são meeiros. Então, mesmo que essa senhora tenha comprado o patrimônio com o capital dela, se esse patrimônio foi comprado na constância do casamento, num divórcio, esse senhor vai levar 50% disso. Tá? E na comunhão parcial, o que acontece? É como no caso anterior. O que era de A continua de A, o que era de B continua sendo de B, mas o que foi adquirido na constância da relação, existe uma meação entre os dois. Então, pessoal, eu falei em caso de divórcio, né? Agora eu vou falar no caso de morte, de falecimento, em que as situações são um pouco distintas e isso começa a gerar algumas complicações. Então, vamos lá, vou tentar ser o mais didático possível, no pouco tempo que a gente tem. Então, vamos lá, o casal que é casado em comunhão universal de bens. Então, lembrando, gente, a comunhão universal é que o patrimônio é de ambos, tá? Tudo que é de A vira do casal, tudo que é de B vira do casal, não importa quando foi comprado. Então, na morte de B, tá? O A, que está vivo, né, que é o cônjuge vivo, ele tem a meação, ele recebe 50% desse patrimônio. Os outros 50%, eles vão ser alvo de um inventário, né? Esse inventário pode ser judicial ou extrajudicial, e vai ter uma ordem de herdeiro, que é essa tabela aí que está ao lado, né? Então, os descendentes, que são os filhos, recebem em primeiro lugar, depois vem os ascendentes, no caso, os pais, e depois o próprio cônjuge, ou seja, A, que recebeu já metade, se esse casal não tiver nem filhos, nem pais vivos, ele pode também receber o restante da herança, ok? Numa morte, na separação de bens, tá? Então, vamos lá, quem morreu é B, beleza, pessoal? Então, o patrimônio que A tinha continua com A. O patrimônio de B, o falecido, aí que vem o primeiro ponto que muita gente desconhece. Tem gente que acha o seguinte, não, meu filho casou em separação total de bens. Na morte dele, a esposa dele não vai receber nada. Esse é um grande engano. Tá? Houve uma mudança no Código Civil em 2001 e o cônjuge passou a ser herdeiro. Então, mesmo casado em separação de bens, quando o B morre, e vamos dizer que o B tenha 2 filhos com A, tá? Como é que vai ser a ordem da herança? Essa herança vai ser dividida por 3. A vai receber 1/3 da herança e cada filho, seja do casal ou não, vão receber 2/3. Então, o cônjuge A, ele vai receber a mesma parte dos filhos. Tá? Eu me deparo isso o tempo inteiro aí com casos concretos.
no sul de Minas, em qualquer região do estado, em outros estados, e pouca gente sabe desse detalhe, que o casal casado em separação de bens, na morte, o cônjuge também é herdeiro. Então, é um ponto aí de extrema atenção, pessoal. Principalmente para aqueles pais que, às vezes, não querem fazer o planejamento sucessório, passando patrimônio em vida para os filhos, né? Então, eles fazem doações de imóveis para os filhos. Muito contra esse tipo de planejamento. Por quê? Porque a gente não sabe a ordem natural das coisas. Tudo leva a crer que nós, pais, vamos falecer antes dos nossos filhos, mas nem sempre isso acontece. Nós não temos uma bola de cristal. Então, se eu passo um patrimônio em vida para os meus filhos, planejamento sucessório, meus filhos são casados. Caso um filho venha a falecer, a esposa dele que é herdeira, né? Então, o patrimônio que foi constituído por mim e por minha esposa, que é um patrimônio de herança de família, acaba chegando num agregado da família por uma questão que eu não refleti bem, que é a morte do meu filho, que ocorreu antes da minha morte. Então, nos planejamentos que a gente faz, a gente usa estruturas societárias, porque por meio das estruturas societárias, a gente consegue prever essa série de acontecimentos, de tragédias que podem ocorrer, sem que isso ocasione uma perda de patrimônio por parte dessa família. Tá? Vamos lá. Na separação legal de bens, que repetindo, pessoal, é para o pessoal, principalmente acima de 70 anos, né? O B morreu. Então, o que A tinha continua com A. O patrimônio que B adquiriu antes desse casamento, ele é partilhado com os descendentes, que são os filhos, e com os ascendentes, que são os pais, né? E o patrimônio que era comum, ou seja, que esse casal comprou na constância da relação, o A vira meeiro desse patrimônio. Então, é aquela história, eu tenho 75 anos, casei com uma pessoa de 50, no meio da relação eu comprei 3 imóveis, e eu tinha outros 10 comprados antes. Os 10 que eu comprei antes, eu morri, vão ser inventariados, vão ser passados para os meus filhos, tá? Mas os 3 que eu comprei durante a relação, essa minha companheira, ela é meeira desses 3 imóveis. E os outros 50% vão ser partilhados com os meus filhos, ok? E a comunhão parcial de bens, é mais ou menos a mesma situação do caso anterior. O B morreu, então vamos dizer que o B sou eu, Rafael, tá? A minha esposa mantém o patrimônio que ela tinha, tá? O patrimônio comum que eu criei na relação com ela, 50% vai para ela e os outros 50% vai para uma herança, assim como o patrimônio que eu tinha antes de uma herança. E ela concorre com meus filhos sobre essa herança. Então, ela participa de novo como herdeira. Ela pode já ter recebido uma parte como meeira e está recebendo um outro pedaço como herdeira. Então, pessoal, é muito importante a gente não confundir meação com herança. Tá? Um divórcio, muitas vezes, a minha esposa vai levar uma meação daquele patrimônio que foi comprado na constância do casamento. Mas ela pode levar um outro pedaço depois como herdeira junto com meus filhos. Queria falar também, pessoal, um pouco sobre a questão tributária, né? Nós estamos aí no momento de país passando por uma série de mudanças fiscais, tá? As regras sobre tributação devem sofrer enormes alterações nos próximos anos. Tem vários projetos de lei tramitando e eu vou falar um pouco sobre isso aqui, tá? Vou falar de 3 tributos especificamente. Vou falar do ITBI, do ITCMD e do Imposto de Renda. O ITBI é um imposto municipal. Então, no caso aí, ele é cobrado pelas prefeituras de Varginha, Três Pontas, Boa Esperança, Candeias, Pouso Alegre, Itajubá, Três Corações, ou seja, qualquer município tem legitimidade para cobrar o ITBI. Tá? Esse ITBI, ele incide na compra e venda de imóveis, somente imóveis. Ok, pessoal? A alíquota em todas as cidades é de 2%. Tá? Em Belo Horizonte, capital, a alíquota já está em 3%. Mas em praticamente 100% das cidades do interior de Minas ainda está em 2%. O ITCD, ou ITCMD, é um imposto que incide sobre inventário e doação. Esse imposto aqui é muito importante quando a gente está falando de planejamento sucessório. Hoje, em Minas, ele está em 5%. Já tem um projeto de lei levando esse imposto para 8%. Tá? Em 11 estados da federação, o imposto já está em 8%. Então, é uma realidade muito grande que Minas aprova esse projeto e que dentro de 6 meses, 1 ano,
a gente já tenha um ITCD sobre 8%. Importante falar, gente, que quando a gente está falando de imposto, seja sobre venda de imóveis, que é o ITBI, seja sobre herança ou doação, que é o ITCD, na hora de calcular esse imposto, seja o fisco municipal ou estadual, eles não vão levar em consideração o valor histórico de patrimônio, não, ok? Nem valor contábil. Então, vocês não se iludam que eles vão calcular esse imposto sobre valor de declaração de imposto de renda. Então, se você tem uma pequena empresa, que o capital social é R$10.000, e há um falecimento, na hora de se calcular esse imposto lá no inventário, o imposto não vai ser calculado sobre R$10.000. O que o fisco da AF aí de Varginha vai fazer, por exemplo? O fiscal ele vai pedir um balancete especial dessa empresa. O contador vai levantar um balancete e vai apresentar para o fisco. O fiscal pode chegar e falar, olha, esse supermercado aqui, essa venda, ele tem um capital social de 10 mil, mas ele tem um estoque aqui de R$300.000, ele tem outros ativos, tem um imóvel aqui em nome dele, eu acho que essa empresa vale R$1 milhão. Então, na hora de se tributar o ITCD no inventário, ele vai tributar sobre R$1 milhão. Então, na alíquota vigente hoje, seria uma tributação de 5%. Passando esse projeto de lei, vai para 8%. Então, nós estamos falando aqui de pagar 50 mil sobre esse patrimônio de 1 milhão ou 80 mil. E nós temos uma novidade aqui, que é uma situação bem real. Nós não temos imposto de renda hoje, nem sobre doação, nem sobre inventário. Mas nós temos um projeto de lei tramitando, que é o 5.205, é um projeto de abril de 2016, que foi jogado lá no Congresso pela ex-presidente Dilma, tá? Em que ela prevê a criação de um imposto de renda sobre herança e sobre doação. E é um imposto que vai de 15% a 25%. Aí vocês podem pensar, pô, Rafael, isso nunca vai ser aprovado. Você acha que nossos deputados, senadores vão aprovar lá uma legislação em que um tributo que hoje é de 5% a 8% vai passar a ser de 30% a 33%? Porque eu estou juntando o ITCD com o IR? Eu acho que sim, tá? E eu acho que sim aí por 3 motivos básicos. O primeiro é que o governo precisa de aumentar a arrecadação, tá? Nós estamos num momento, né? Estamos numa crise horrorosa, né? Talvez a pior crise que o país passou, em que o governo federal vai precisar aumentar a arrecadação. Ele está fazendo uma série de desonerações, ele pensa em desonerar a produção, desonerar a mão de obra, né? Esse é o projeto do Paulo Guedes. Então, ele vai precisar criar tributos sobre outros formatos, tá? O segundo é uma majoração de tributo que não chama que não chama a atenção da opinião pública, tá? Na hora que se criar um imposto de renda sobre herança e doação de 25%, de 15%, de 20%, o governo ele vai sair bem com uma posição dessa, porque ele vai, em tese, estar taxando as grandes fortunas, as maiores riquezas. Então, é diferente de uma CPMF que atinge a mim, atinge a você, atinge ao porteiro do meu prédio, atinge 100% das pessoas que têm uma conta bancária, né? E que aí amanhã vira a capa do Estadão, da Folha de São Paulo, do Globo, falando que o governo está aumentando imposto para toda a população, né? E o terceiro ponto, gente, é o seguinte, o imposto no Brasil de 5% é um imposto que é muito baixo perto do resto do mundo, tá? Esse imposto sobre herança, em praticamente todos os países desenvolvidos, ele é acima de 50%. Ele ainda está longe dos países desenvolvidos. Eu não vou entrar aqui no mérito de contrapartida de governos para a população, senão vamos ficar aqui o dia inteiro conversando disso, mas ele ainda está longe das alíquotas maiores aí dos países desenvolvidos. Então, na minha opinião, é um projeto que ano que vem deve ser aprovado, tá? Isso aí, então, a grosso modo é o seguinte, né, pessoal? Numa casa igual a minha, que eu tenho 3 filhos, e que, em tese, o meu patrimônio seria dividido por 3 em algum momento, cada filho receberia 33%, estou nem contando com a minha esposa aí no caso, se houver uma criação de imposto dessa, o fisco vai receber 33% e vão sobrar o quê? 67% para os meus 3 filhos. Cada um vai receber 22,33%. Ou seja, eu botei um filho no mundo aí, que é o fisco, né? E ele vai ter uma herança maior que meus filhos legítimos, né? Então, é um ponto aí de extrema preocupação. E daí vem as estruturas societárias. Agora que eu estou entrando no tema, né? Eu tenho 10 minutos, então eu vou tentar ser breve, mas vou dar uma noção rápida, né? Eu coloquei uma estrutura familiar aqui, gente, com o José e com a esposa. O José é casado em comunhão universal de bens, e ele tem 3 filhos, né? 2 filhos casados em separação de bens, ou seja, a separação é aquele que o patrimônio
deles não se confunde com o das esposas, do companheiro, da companheira. E tem uma terceira filha que é casada na comunhão parcial de bens. O que o José quer fazer, gente? Ele quer montar uma empresa patrimonial, que a gente usa esse nome bonito aí de hold, né? Um nome sofisticado. Isso aí nada mais é que uma empresa comum, tá? Eu me deparo várias vezes aí com situações que o cara fala, porra, eu não quero criar uma hold, esse negócio deve ser chique demais. Não tem nada de chique. Isso aqui é um nome bonito que advogado usa, às vezes para valorizar o serviço, às vezes para valorizar o honorário. É um trabalho complexo, mas o perfil da empresa é uma empresa como outra qualquer, tá? A contabilidade de uma hold é a mesma contabilidade de uma padaria, em tese, sem desmerecer aqui a padaria, tá, pessoal? Eu estou só querendo dizer que um contador consegue fazer essa escrita aí do mesmo jeito que ele faz outras 200 escritas, tá? Via de regra, vai ser uma empresa optante pelo lucro presumido, não necessariamente, porque não tem receita de bolo, mas em tese vai ser essa, então é uma contabilidade muito fácil. Então, o que o José vai fazer aqui, gente? O José vai pegar todo o patrimônio que está lá no imposto de renda dele e vai integralizar o capital social dessa empresa com esses bens imóveis, tá? Então, ele pode jogar para essa empresa fazendas, salas, a casa que ele mora, apartamentos, galpões, a planta da indústria dele, se tiver em nome dele. Então, todo o patrimônio sai da pessoa física dele e vai para essa empresa. E por qual valor que vai, pessoal? Vai pelo valor contábil, valor de declaração de imposto de renda. Por quê? Porque eu não quero gerar imposto de renda sobre ganho de capital. Então, aqui eu usei um valor hipotético de 1,2 milhão, como se todos os imóveis dele somados chegassem nesse valor. Tá? O segundo passo aqui, ele quer fazer uma sucessão em vida. Tá? Como que ele vai fazer a sucessão em vida? Ele vai transferir as cotas em vida para os 3 filhos. A forma de sucessão, gente, é muito importante e relevante. Tá? Para os filhos que são casados em separação total de bens ou são solteiros, esses filhos eles podem comprar as cotas do seu José. Por quê? Porque mesmo que eles sejam casados e amanhã eles venham a divorciar, como eles são casados em separação total de bens, as esposas, os maridos, os companheiros ou companheiras não são meeiros disso, porque eles compraram um bem, tudo bem que foi na constância do casamento, da relação, mas pelo regime de casamento deles, esposa, marido, companheiro não são meieiro disso. Então, a gente consegue fazer com que o filho 1 compre 400 mil cotas do seu José e a filha 2 compre 400 mil cotas. Qual que é o custo tributário disso? R$0. Tá? A filha que é casada em comunhão parcial, se ela comprar cotas do seu José em vida, o marido dela, ou companheira dela, ou companheiro, ele vira meeiro, porque vai ser um bem comprado na constância do casamento. Então, o que é uma forma que a gente pode fazer para amenizar? O seu José pode doar 400 mil cotas, R$400 mil em dinheiro para ela. O dinheiro é incomunicável com o marido dela, mesmo em caso de divórcio. Ela pega esses 400 mil e vai comprar 400 mil cotas do pai. Você concorda que o dinheiro saiu do pai e voltou para ele? A tributação aqui vai ser de 5% sobre 400 mil, que vai dar R$20 mil. Mas a gente sabe, gente, vocês aí que estão principalmente no interior de Minas e que tem áreas rurais, o valor contábil desse patrimônio geralmente é infinitamente superior ao valor de mercado. Então, aqui eu estou usando um valor de mercado de 1,2 milhão e muitas vezes o patrimônio vale 20 milhões. Então, nós estamos pagando aqui um ITCD de 20 mil, que é os 5% sobre 400 mil, mas se eu pagasse se fosse um inventário, tá, e essa filha que fosse receber um patrimônio sobre esses 20 milhões, nós estamos falando de um ITCD de 5% sobre 20 milhões, que daria R$1 milhão. Né? Então, você vê que a gente consegue fazer um planejamento pagando 20 mil para toda a família, enquanto no inventário esse patrimônio seria tributado a 1 milhão, se esse patrimônio valesse 20 milhões, ok? Aí você me fala, pô, mas eu estou transferindo meu patrimônio em vida, seu José está ficando com a mão na frente e outra atrás, está ficando na mão dos filhos? Não, senhor. Tá? O que a gente faz? A gente cria a empresa, as cotas são passadas para o filho 1, para a filha 2 e para a filha 3, então eles passam a ser donos da empresa, mas o seu José e a esposa passam a ser usufrutuários dessas cotas. O que é usufruto? Que é outra dúvida, gente. O pessoal fica com dúvida. Pô, o seu José me fala, pô, Rafael, com usufruto eu vou mandar nessa empresa, eu e minha esposa, se eu quiser vender um patrimônio, eu vou precisar da bênção dos meus filhos? Nada. Quem são os administradores dessa empresa, dessa hold, é o seu José e a esposa. Quem assina uma venda de imóveis
são o seu José e a esposa. Os filhos não mandam em nada até a morte de ambos. Tendo usufruto, quem manda são os dois. Tá? Então, se amanhã eles têm fazendas, apartamentos, casas, eles querem vender todo o patrimônio e dar uma volta ao mundo aí de 5 anos, quem vai no cartório assinar essas escrituras de venda de todo o patrimônio é seu José e a esposa. Nós não precisamos da anuência de nenhum filho, ok? Outra coisa que eu me deparo muito, pô, Rafael, a gente é cafeicultor, a gente tem gado, a gente explora atividade rural, a gente faz isso na pessoa física. Na hora que eu jogo meu patrimônio para uma empresa, eu vou ter que fazer essa atividade na empresa, a tributação vai ficar mais cara. Não, de forma nenhuma. A gente está jogando patrimônio para essa empresa. Então, a fazenda, a terra, os hectares, eles vêm para dentro da empresa. Mas depois a gente faz um contrato de parceria rural com o seu José, por exemplo, que tem o cadastro de produtor rural, e ele vai continuar explorando a atividade de café na pessoa física, no CPF dele, ele vai continuar vendendo gado ou produzindo leite no CPF dele. Então, é perfeitamente possível, gente, a gente fazer uma transferência de patrimônio em vida, tá? Passando todos os imóveis, sem exceção, para dentro de uma estrutura societária, de uma empresa, continuar com as atividades rurais nas pessoas físicas, para a gente não mexer nisso, fazendo a sucessão para os filhos, sejam um filho, sejam 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos, mas mantendo o poder total dessa unidade societária nas mãos do patriarca e da matriarca. Isso é muito relevante, tá? Nós não estamos tirando o poder sobre esse patrimônio do seu José e da esposa, tá? O que acontece aqui após a situação é o seguinte: no caso de falecimento do seu José, ou da esposa, ou de ambos, não tem inventário, tá? O patrimônio já está totalmente segregado dentro de uma empresa que já está em nome dos filhos. Nesse momento do falecimento de seu José e esposa, os 3 filhos passam a ter o pleno poder dessa empresa e vão poder administrar esse patrimônio, mas sem passar por um inventário, né? Porque a pior coisa para uma família aí é no momento de dor, de falecimento, você ainda tem que buscar um advogado ou uma advogada para tocar um inventário, e todos vocês aqui que estão me escutando, sejam profissionais da área do direito, sejam empresários, sejam de qualquer segmento, sabem ou conhecem alguém que já passou por um inventário complicado, que houve conflitos, né? Muitas vezes esses conflitos são causados por influências de agregados. Aqui não, aqui a gente vai para a mesa, pessoal, e resolvemos todo mundo junto. Eu, como consultor, entendendo desse assunto, sabendo que isso aqui é uma salada de direito tributário, societário, contratual, sucessão, família, o pai, a mãe com seus filhos. Então, a gente monta o planejamento no formato que a família deseja. Aqui não tem receita de bolo, não tem receita pronta, tá? Quando o cara chega para mim e fala assim, não, então é só montar uma empresa e jogar o patrimônio, quem dera fosse só isso. Para a gente conseguir passar esse patrimônio, uma coisa que eu não falei antes, a gente consegue transferir todo esse patrimônio do seu José e da esposa sem pagar ITBI e sem lavrar a escritura, tá? A pessoa fala, porra, como é que eu vou transferir o imóvel sem lavrar a escritura, Rafael? É porque o contrato social dessa hold, ele vale como escritura pública. Então, ou seja, a gente consegue fazer aí um planejamento que é extremamente saudável para as famílias, é extremamente saudável aí para o pai e para a mãe, porque gera um conforto muito grande para essas pessoas e com custo próximo de zero. O custo é muito baixo, né? Fora isso, gente, tem uma série de economias em locação, por exemplo, uma locação sendo feita pela pessoa jurídica é muito mais barata que na pessoa física. Uma venda de um imóvel pela pessoa jurídica pode ser muito mais barata que na pessoa física, principalmente o imóvel rural. Eu estou cansado de pegar aí imóveis que estão escriturados, às vezes, por 100 mil no imposto de renda e valem 5 milhões. Então, na hora de uma venda, o cara vai tomar um ganho de capital aí de 22,5% sobre essa diferença entre 5 milhões e 100 mil, ou seja, 22,5% sobre 4 milhões e 900. Isso é muita grana, né? Mais de 1 milhão vai embora só em tributo. E por meio dessas estruturas, a gente consegue minimizar muito essas questões tributárias e as questões de conflitos familiares. Bom, eu já esgotei meu tempo, eu vou passar a palavra para o Antônio agora, falar um pouquinho aqui sobre recuperação judicial, que eu acho que é um tema aí também muito relevante, né? Nós estamos passando por um momento muito complicado no país. O Antônio é um papa no assunto aí,
Eu costumo falar que recuperação judicial não é commodity, né? Nós não podemos trabalhar esse tema de forma aleatória, porque, na verdade, se isso for mal conduzido, o Antônio vai falar um pouco disso, quem ganha dinheiro com RJ é advogado e administrador judicial, nós temos que ter muita responsabilidade ao vender uma RJ. Então, eu agradeço aí a todos, fico à disposição para perguntas e passo a palavra para o Antônio. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a Virada Empresarial, um programa muito importante aí para o sul de Minas. A Rafael Lacerda e Diniz, advogados aí, um escritório apoia o projeto e obrigado, Rafael, pelas palavras, a exposição foi sensacional. A gente escolheu aqui a recuperação judicial hoje, a gente escolheu falar um pouquinho, como o Rafael adiantou, pelo momento que passa o país, tá? Basta uma pesquisa aí em jornais, não precisa ser uma mídia especializada para a gente saber da crise que a gente passa e da crise que ainda nos aguarda, né? O segundo semestre aí a gente tem previsões não muito boas para a economia, a gente tem previsões aí de recessão econômica nos próximos anos no Brasil, né? Que a gente ainda tem a peculiaridade da instabilidade política, que agrava bastante a situação. E a gente decidiu trazer um tema hoje que nem sempre é agradável para discutir com empresários, mas que é de extrema importância que os empresários tenham conhecimento. É uma ferramenta que, de certa forma, se popularizou muito no Brasil de uns tempos para cá, até com as crises passadas que tivemos, algumas grandes empresas, Oi e Odebrecht, se utilizaram, né, da recuperação judicial, mas não só pela pandemia, né, assim, o desenvolvimento da economia, a globalização, tecnologia, trouxeram aí grandes avanços para a economia. Hoje a gente, essa própria palestra aqui por meio digital era impensável alguns anos atrás, né, e hoje é uma nova realidade. Mas algumas pesquisas e estudos, aí, principalmente da área econômica, apontam para um encurtamento dos ciclos econômicos em razão da globalização e da tecnologia. Basta ver na história o tempo que decorria entre uma crise e outra mundial e o que a gente vive hoje, né? A gente mal saiu ali de 2016, 2014, e agora já estamos entrando em uma crise em razão da pandemia. E é interessante até que antes mesmo da pandemia, algumas consultorias já tinham equações ali que já traziam uma possibilidade de recessão global antes mesmo dessa pandemia. Então, assim, hoje a questão do empresário, o que muita gente fala de ter o feeling ali de uma crise permanente, que não é deixar de fazer investimentos, mas é se preocupar e sempre estar atento ao estrangulamento de caixa e restrição, diminuição de atividade econômica, é algo imprescindível aí para quem está na atividade, no mercado empresarial. A gente trouxe aqui hoje a recuperação judicial, como o Rafael disse, hoje está sendo utilizado e vendido como commodity, mas a gente trouxe, e a intenção hoje é um bate-papo aqui, passar de forma geral, para que vocês entendam um pouquinho mais do procedimento, como funciona, e que possam pensar em adotar ou não, mas sabendo a realidade do procedimento, para que isso não seja utilizado de forma banalizada, que não seja a primeira opção e que seja feito por profissionais capacitados para tanto, tá? Hoje, basicamente, na nossa legislação e no mercado, a gente tem formas de extinção de uma sociedade empresária, e aí pode ser ou pela liquidação, aí, por vontade própria dos sócios, né, que basicamente vai ser vender ali o ativo e pagar o passivo. A gente tem aquela situação em que os sócios, na verdade, não querem, mas já chegaram à conclusão que não dá mais para continuar. E aí a gente tem a autofalência, que também leva ao encerramento das atividades, e a gente tem aí o pedido de falência por terceiro, por credor, como pelo menos na nossa experiência aqui, a maior parte dos casos de encerramento de empresa no país, né? Aquela situação em que o empresário tenta até quando não consegue mais, porque realmente é a vida dele ali no negócio, mas as empresas já estão numa situação de crise há muito tempo, e aí o credor
ali dentro dos requisitos que a legislação determina, pede a falência, e a falência é decretada e a gente tem extinção da empresa. Pela legislação, a gente tem hoje duas formas de evitar essa extinção, tá? A gente tem a recuperação judicial e a extrajudicial. A gente escolheu falar da judicial hoje por ser a mais comum utilizada. A gente vê menos, embora não seja uma má alternativa, tá? É uma boa alternativa em alguns casos. Lógico, a depender da estratégia, do perfil da dívida. Mas hoje a gente vai falar de recuperação judicial até em razão do tempo aqui, né? A gente poderia passar dias falando dos procedimentos, então a ideia é pegar aqui para conseguir passar uma visão mais aprofundada para vocês. A recuperação judicial hoje, para que ela serve? Para evitar a falência, tá? E para dar ao empresário condições de reestruturação do seu passivo e reestruturação da atividade, tá? A recuperação em si reestrutura a atividade? Não, tá? Isso é até às vezes um erro muito comum. O empresário vai lá, contrata o advogado, ele entra com a recuperação judicial e a atividade permanece da mesma forma. Quando a gente entra com a recuperação judicial, que é um pedido, né, judicial, e é definido, o que se espera é que o empresário também adote medidas de transformação dentro do negócio para que aquilo, para que sejam estancados os erros que levaram o negócio até aquela situação de crise e que dali para frente haja uma reestruturação em que a empresa possa atingir níveis de faturamento desejados, né, e que possa comportar o passivo que foi criado até aquele momento, né. Como já falado, quem pode pedir recuperação judicial? A pessoa física pode? Infelizmente, hoje não. Tá? A nossa legislação permite que o empresário peça recuperação judicial. E o empresário é aquele que tem o registro na junta comercial, em termos práticos. Tá? Tinha-se bastante discussão, e ainda tem hoje, sobre algumas atividades que, embora não tinham registro na junta, por exemplo, cooperativas, pessoas jurídicas aí, ligadas à educação, né, escolas, poderiam pedir recuperação judicial. Isso ainda não está pacificado, né? Recentemente a gente teve aí a Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, que teve uma recuperação judicial deferida, vai ser contestado em instância superior. Mas o argumento é que, embora não se tenha ali uma empresa em si, seja uma universidade, ela tem características de empresa, né? Ela exerce atividade semelhante à empresa, então, por isso, poderia se utilizar da recuperação judicial. Então, abre um precedente aí que a gente vai entender como vai funcionar realmente com o decorrer do tempo para cooperativas, escolas e demais pessoas jurídicas que não são empresas em si. Dentro disso, aí um ponto importante que vem ganhando destaque é o pedido de recuperação do produtor rural. Tá? O produtor rural, pela legislação, ele tem a opção e não a obrigação de inscrição como empresário, né, na junta comercial, e em razão disso, tem se admitido a inscrição daquele produtor rural que ainda não era inscrito como empresário para fins de requerimento da recuperação judicial. E aí eu não vou entrar nessa discussão aqui também se a gente concorda ou não, as bases e exceções jurídicas para isso, né, porque tem hoje grandes discussões nos tribunais, mas fato é que os tribunais têm aceitado esse pedido do produtor rural e ele é feito muitas vezes pelo produtor que já tinha inscrição como empresário, tá? E em outros pedidos, o produtor faz essa inscrição, né, para se tornar um empresário e entra com pedido de recuperação judicial em seguida. Nesse caso aí, só para deixar claro, o entendimento dos tribunais é que essa inscrição do produtor rural, como ele tem a opção para se inscrever como empresário, ela é declaratória e não constitutiva. Então, eu tenho a declaração do produtor rural como empresário e eu considero que todos aqueles anos exercidos de atividade econômica se enquadravam ali como atividades empresariais, então todo esse passivo é incluído na recuperação judicial, tá?
Estou falando do produtor rural porque o agro vem aí despontando como um dos setores que está segurando, né, o PIB, a economia, mas também não passa ileso aí das crises, do custo Brasil, e a gente tem visto cada vez mais a utilização da recuperação judicial por produtores rurais, né? Quando a gente fala aqui de recuperação judicial, né, uma dúvida que sempre surge qual o ponto, qual o limite, né? Qual a situação ali para eu requerer recuperação judicial? Quer dizer, basta um estrangulamento de caixa, né? E aí que eu acho que entra até a fala do Rafael de hoje está sendo vendida a recuperação como commodity. Não é qualquer crise da empresa, não é qualquer estrangulamento de caixa que vai resultar na recuperação judicial, né? A gente precisa, ali, os gestores precisam identificar uma situação realmente de interrupção das atividades num futuro próximo, médio, de longo prazo, enfim, uma situação sem saída. Isso a gente tem uma métrica objetiva? Não tem, mas é preciso um acompanhamento dos gestores e uma avaliação da situação contábil, né? A gente tem alguns indícios, quando a gente chega na empresa, né, para fazer o pedido, na verdade, a análise de pedido ou não, a gente tem alguns indícios ali que normalmente começa por desinformação contábil, né? A empresa ela já não consegue mais entender o que ela tem de passivo, o que ela tem de ativo, os registros já não batem mais com a realidade da empresa, às vezes já existe um atraso, uma desorganização para registro, atraso com fornecedores, ainda que sejam fornecedores imprescindíveis ali, a gente já começa a ver uma existência de débitos, má aceitação do produto no mercado, a empresa começa a ter dificuldade para cumprir os prazos, entregar o que ela vende, a própria gestão da empresa começa a brigar entre si, né? E brigar entre si, que eu digo, não a discussão entre os gestores, mas eles já não conseguem mais administrar a empresa e entender quais são as medidas necessárias para a superação de crise. A gente tem também aí um descompasso enorme entre o passivo e a geração de caixa, né? E principalmente aí um aumento expressivo do endividamento de curto prazo, tá? Em algumas consultorias de finanças utilizam a expressão cash is king, né? E assim, a gente vê muito isso, né? Existe um estrangulamento de caixa que vai passando desapercebido, até por uma pinhola dos níveis contábeis, dos números, os gestores não identificam isso em um curto prazo, e a situação lá na frente vira uma bola de neve, os empresários realmente começam a faturar para pagar juros, né? Que é o que acontece. Tem um movimento ali de começar a fazer o desconto de recebíveis para tentar fazer geração de caixa, normalmente se faz mais empréstimo, mas uma situação final o faturamento começa a ser utilizado para pagar dívida, pagar juros, então a empresa fica sem investimento, os sócios aí não passam a não ter mais distribuição, fornecedores deixam de ser pagos, e é uma situação de estresse tamanho que, às vezes, uma negociação que poderia ter sido feita lá atrás, ou que resolveria em outras situações, não vai mais resolver. Então, a gente precisa de um ambiente único para negociação com todos esses credores. E é isso que a recuperação judicial propicia. Nesse tipo de caso, eu consigo, com o pedido de recuperação judicial, trazer todos esses credores para uma mesa só e negociar um acordo que seja factível, que seja viável para a empresa cumprir, né? Dentro disso, a recuperação judicial, ela não é um favor, ela tem custos, tá? Lógico, com o escritório de advocacia que vai te assessorar, muitas vezes a gente vai precisar a empresa precisa de uma assessoria de gestão para mudar hábitos de gestão, ou então até financeira para entender ali e resolver a questão da bagunça de faturamento, de dados, de informações. Ela tem um custo judicial de custos, tem um administrador judicial que é nomeado para fiscalizar o processo. Uma pergunta que muita gente faz: esse administrador vai administrar a empresa? Não vai, tá? Os sócios, a gestão permanecem na atividade,
eles permanecem tomando as decisões, mas o administrador fiscaliza o procedimento de recuperação judicial, o cumprimento das determinações legais para que aquele processo de recuperação judicial se desenvolva. Pagamento de credores, elaboração de plano de recuperação judicial e todas as demais determinações da legislação. Tá? Eventualmente, esse administrador pede o auxílio de um contador também, para fiscalizar ali os dados contábeis da empresa durante o processo de recuperação judicial. Tá? Não é um processo barato, tá? A remuneração de um administrador judicial é do passivo, tá? Mas chega um momento em que é preciso tomar alguma medida. Não dá para ir enrolando dívida e deixar aquilo aumentando com juros e multas sem qualquer ação, tá? E dentro disso é interessante falar também que a recuperação judicial antigamente ela era, e até hoje, né, muitos empresários não querem fazer o pedido, alguns mitos, vergonha mesmo, às vezes, de confessar uma insolvência, né, mas a recuperação judicial ela tem um momento para ser requerida, né, e é interessante que quando você constate a situação de crise e que necessite ali de uma medida, de uma recuperação judicial, que ela seja adotada no primeiro momento. Porque o atraso, a negação da situação, o atraso injustificado para se adotar a medida, ele vai gerar uma situação de estresse com credores e de piora significativa do fluxo de caixa, que muitas vezes vai levar a uma recuperação judicial que vai ser inviabilizada. São esses casos que muitas vezes a gente vê hoje de recuperações judiciais de empresas zumbis, né? Elas já entram em recuperação judicial numa situação de falência declarada, né? E, infelizmente, a gente tem algum número de empresas nessa situação que seria uma situação de falência. Então, assim, eu acho que é importante destacar, a recuperação judicial é uma medida para ser utilizada indiscriminadamente? Não, não é. A gente tem situações pontuais de crise para que ela seja utilizada. Mas a partir do momento que a gente tem aquela situação, ela tem que ser implementada o mais rápido possível, tá? A gente já tem que fazer, o empresário tem que fazer o levantamento, chamar as assessorias e entrar com aquilo o mais rápido possível, porque a não adoção da medida vai levar a uma situação de piora de caixa, de situação tamanha, que às vezes vai inviabilizar até a recuperação judicial, tá? Como é que funciona aí a recuperação judicial, né? A gente vai falar um pouquinho agora do procedimento em si, tá? Os empresários que podem requerer, eles têm que ter uma atividade comprovada há mais de 2 anos, tá? E não podem ter pedido recuperação judicial num período de 5 anos, tá? Feito o pedido, a gente tem ali a nomeação de um administrador judicial, a gente tem a comunicação dos credores, né, que vão verificar ali os créditos que estão sendo informados, tem discussões de créditos para que seja acertado o valor do crédito, né? Às vezes o empresário pode falar que deve X milhões, na verdade a dívida é de Y milhões, então tem esse tipo de discussão. E aí a gente tem que se montar um plano de recuperação judicial para apresentação aos credores, tá? E esse plano de recuperação judicial, que vai conter detalhadamente todas as formas que vão ser implementadas pelo devedor para a reestruturação do negócio, incluindo as formas de pagamento aos credores, ele vai ser votado pelos próprios credores, tá? Nesse ponto, no procedimento, a gente sempre deixa claro, a gente tem um prazo para apresentação disso, então fez o pedido de recuperação judicial, a gente tem 60 dias aí para apresentação de um plano de recuperação, e comumente esse plano pode ser aditado, enfim, não significa um plano para o resto da vida, mas ele é sempre feito pensando que aquilo vai ser um instrumento único e definitivo para a restauração da crise, tá? Que tipo de informação que vai nesse plano? Quase que todas as possíveis, tá? Um inventário de ativos da empresa, as formas que a empresa vai utilizar para se reestruturar, seja com um investimento externo, alienação de ações, de ativos, de UPI, que a gente vai falar já, seja
por meio de uma reestruturação societária interna, troca de diretoria, e um ponto ali que é de suma importância, que é a forma de pagamento aos credores, né? Antigamente, assim, quando a gente começou a ver recuperação judicial, a gente tinha uma limitação, às vezes, pelos órgãos do judiciário, de limitação de tempo, de prazo para pagamento, e hoje a gente tem já o entendimento de que isso é uma medida econômica de negociação entre credor e devedor. Então, a gente tem planos aí propondo pagamentos, carências de 2 a 5 anos, pagamentos em 4 anos, 20 anos, enfim. Mas o interessante é, esse plano, ele vai refletir exatamente a situação da empresa. E tem que ser um plano que seja execuível, né? Porque é um plano que vai conter a forma de pagamento, ele vai ser aprovado pelos credores, e depois de aprovado, a empresa vai ter que cumprir esse plano, né? Então, aprovou o plano, estou livre da recuperação judicial? Não, aprovou o plano, aí começa, sim, a implementação de todas as medidas que foram descritas no plano, né? O pagamento aos credores, ele tem que ser feito, tá? Na forma do plano. Se ele não for feito, a empresa corre o risco de ter uma falência decretária ou uma execução, se a extrajudicial a execução de título extrajudicial, se a gente corre o risco de ter uma falência decretada durante a recuperação judicial, ou encerrada a recuperação judicial, a gente pode ter um risco de uma execução forçada das cláusulas do plano, tá? A recuperação, ela tem a duração de 2 anos no judiciário, embora o plano possa durar 30, 40, 50, enfim, ele vai ser definido com os credores. Esse prazo de 2 anos, que muita gente pergunta às vezes, o de fiscalização da recuperação judicial pelo judiciário. Então, durante 2 anos, a partir do pedido, esse processo vai tramitar na justiça e a gente vai ter o acompanhamento judiciário, dos prazos e de todas as disposições acordadas com os credores. Após isso, a recuperação judicial é encerrada, tá? E, a partir dali, aquele plano vira um título executivo, tá? Os credores vão poder executar aquilo, caso haja descumprimento. E se a execução não for paga, não for garantida, pode resultar posteriormente em um pedido de falência, tá? Então, é importante deixar claro, o plano de recuperação judicial ele deve refletir obrigações que a empresa tenha condições de cumprir. E isso vai ser objeto de negociações com os credores dentro da recuperação judicial. Um ponto importante aqui, eu vou pegar meu passivo todo e vou julgar lá dentro da recuperação judicial? Não, não vai, tá? A recuperação judicial, ela não serve para negociação de créditos tributários e alguns créditos que, em razão da garantia cedida, eles não são ali renegociados, não se sujeitam ao plano, tá? Créditos garantidos por cessão fiduciária, seja de recebíveis, seja de outros títulos de bens. Créditos em alienação garantidos por alienação fiduciária. E aí tem uma discussão da alienação fiduciária de bens que a empresa tenha necessidade comprovada para continuar as operações. Esse tipo de crédito ele se sujeita, sim. Já aqueles outros créditos, aqueles outros bens que não sejam imprescindíveis, eles são retirados da recuperação judicial e o credor pode executar em paralelo, tá? Garantias pessoais prestadas pelos sócios. Tem uma discussão grande hoje, tá? Embora a maioria dos tribunais estaduais tenha entendimento de que a execução pode correr contra o sócio, tá? É aquela situação que tem um empréstimo da empresa e o sócio avaliza aquilo na pessoa física, tá? Esses créditos não se sujeitam. Também são pontos que a gente pode considerar aí que devem ser analisados e às vezes até contra um pedido de recuperação judicial. Mas a gente tem algumas vantagens, tá? Primeiro é trazer essa comunidade de credores, quando ela está massificada, para um ambiente único de negociação. Isso facilita muito a reestruturação. Segundo que a gente tem, uma possibilidade muito utilizada, é a venda de ativos. Na recuperação, esses ativos, eles saem livres de qualquer sucessão. A empresa, às vezes, quando atinge uma situação de estresse, tem ativos ali que não está utilizando, tenta, de alguma forma, alienar, monetizar aquilo.
mas não encontra interessados porque não existe uma garantia de que aquele que está adquirindo vá sair livre de sucessão, tá? Eu estou vendo aqui, pessoal, acho que o tempo hoje está curto, né? Acho que, para encerrar aqui, hoje a gente tem essa recuperação judicial, um procedimento de reestruturação que a gente utiliza e corre e tramita pelo judiciário, tá? Mas tem uma parte de negociação que é feita fora do judiciário. Eu passei alguns pontos importantes de conhecimento para tomada de decisão, se para utilização ou não, mas volto a ressaltar, como falado pelo Rafael, eu acho que a situação tem que ser analisada por profissionais, tá? Um escritório com expertise na área, para que para que seja definido junto ali com a empresa, com o sócio, com os gestores, a necessidade realmente e a implementação, como vai ser implementada a recuperação judicial, tá? É um tema complexo, acho que deu para falar um pouquinho, mas espero que tenha sido de bom proveito aí para todos, tá? Quero agradecer a todos aí e fico à disposição. Perfeito, pessoal. A gente tem que agradecer muito a Rafael, ao Antônio. Gente, excelentes explicações, né? Muito interessante. Quem dera a gente pudesse continuar aí por mais tempo para entender um pouco mais sobre isso, que eu tenho certeza que muita gente está se beneficiando dessas informações nesse momento. A gente tem várias manifestações aqui, vindas do Facebook, do YouTube, o pessoal gostando muito, né, deixando aqui os parabéns, entrando mesmo no assunto, e surgiu uma pergunta pelo WhatsApp, que a gente vai projetar aí agora, que é o seguinte: qualquer empresa, independente do seu tamanho, pode entrar em recuperação judicial? Pode. Hoje a gente não tem limite de faturamento, seja mínimo ou máximo, tá? Inclusive a legislação ela tem até uma parte especial para recuperação de micro e pequenas empresas, procedimento mais objetivo, com custos menores, tá? Eu até costumo falar em alguns casos, parece até uma concordata, porque ela não tem muita negociação, ela tem os prazos já definidos, carência definida pela lei, então muito mais objetivo. E a gente tem aí o procedimento comum, que a gente pode dizer, que aí tem uma negociação aberta. Você negocia realmente qualquer tipo de cláusula com o credor e ela se estende aí a qualquer tipo de empresa, tá? Entendi. Então, assim, só para resumir, então, esse processo ele é menos complicado para essa pequena empresa, então? Sim, inclusive a lei até garante a micro e pequena empresa optar por esse procedimento, que é interessante, né? A micro e pequena empresa, ainda, se ela entender que aquilo ali não é o bastante, ela pode ir pela forma comum. A lei só estabelece que micro e pequenas empresas têm uma possibilidade de aderir ao regime especial. Então, a gente tem dois regimes, o regime de recuperação para micro e pequenas empresas e o regime comum de recuperação judicial. Para os dois regimes, eu não tenho, lógico, para o micro e pequena, a empresa tem que comprovar ser micro e pequeno empresário, né? Mas para o regime de recuperação judicial comum, eu não tenho limite, seja mínimo ou máximo aí para a empresa fazer o procedimento. Perfeito, esclarecedor, né? Bom, a gente tem outras questões que gostaríamos de passar aqui, inclusive eu tinha alguma dúvida a respeito do contrato de namoro, viu, Rafael? Eu achei bastante interessante, eu não sabia que existia. Eu acho que muita gente se surpreendeu nesse momento, né? É curioso, né? É curioso, mínimo curioso, né? Mas, assim, a gente deixa para estender essa conversa um pouco mais adiante. A gente já viu e percebeu que a Lacerda Diniz e Sena é uma empresa que é especialista nesses assuntos, né? Então, a gente já sabe que vocês dominam essa área, são expertos nessa área. Então, fica aí a dica do nosso projeto também para as pessoas que estão passando pela situação e precisam, né, de uma ajuda, de um auxílio mais especializado, enfim, né? Não adianta sair procurando ficar louco por aí. Existe a solução certa para o momento certo e especialistas certos para tratar isso também. Não é verdade? Bom, gente, a gente vai caminhando aqui para o fim, agradecendo muito a presença de vocês. Eu sei o quanto o tempo de vocês é precioso, mas, como eu disse no início, esse tempo está sendo alocado para ajudar quem precisa, né? Pessoas que querem e precisam ouvir a respeito de determinados assuntos para realavancar ou
tomar uma rota diferente aí nos seus negócios, na sua vida, e essa é a intenção nossa aqui dentro do projeto Levante Sul de Minas. Então, veio a calhar, então a gente agradece demais, em nome da nossa equipe do projeto Levante Sul de Minas, em nome da virada empresarial, da equipe da organização, e aí a gente lembra o pessoal que está aqui que a gente vai ter mais atividades a partir de agora, 13h, nós temos mais atividades, é só entrar e ficar ligadinho com a gente tem também a campanha de arrecadação de alimentos, que está em vigor ainda, é só entrar no site ou mandar um WhatsApp para esse endereço, para esse número que está aparecendo aí embaixo, né, que vocês vão poder saber como doar. Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui, com a dor no coração, querendo continuar mais, mas a gente já deixa aqui um convite para uma segunda rodada, para uma segunda etapa, onde que a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais nesses assuntos, ok? Ok, legal, Ronald, muito obrigado. Queria agradecer o convite aí do Levante. Continuamos à disposição de vocês, tá? As perguntas que não puderam ser respondidas, caso você queira encaminhar, a gente elabora as respostas por escrito e te passa. E queremos falar que vocês tenham na Lacerda de Iricena aí um apoio mesmo, tá? O nosso lema aí é mais que advogados, parceiros de negócio. Eu acho que nesse momento de pandemia a gente até mudou o slogan. É mais que advogados, parceiros de vida. Eu acho que é hora da gente estender a mão um para o outro, né? E apoiar quem mais precisa. Pode contar com a gente aí. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. A gente vai encerrando por aqui. Obrigado a quem nos assistiu e já voltamos com mais atividades para vocês. Um abraço aí, pessoal. Obrigado, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.